Testando, testando. Um, dois, um, dois. Tá gravando, tá gravando, tá gravando! Caraca, a galera do quarto ano já tá aqui já pra aula. Fala, galera do quarto ano, que saudade que o tio Alan tava de vocês. Como é que vocês estão? Fizemos a nossa correção, né, da revisão do capítulo um, do capítulo 2, e agora a gente vai revisar o capítulo 3, porque incrível que pareça, nós já acabamos o capítulo 3. Olha, eu estou até na página errada, estou no final do capítulo 2, eu vou para o capítulo 3. Gente, capítulo 3, separação de misturas, foi super tranquilo para a gente aprender, tá? Então essa aula não vai demorar, vai ser rapidinho, a gente vai, naquele mesmo esquema, a gente vai ver um vídeo de uma professora do SAIS, a gente vai pausar o vídeo caso precise, eu vou explicar tudinho durante o vídeo, no final, o que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui para a gente iniciar o vídeo. Esses vídeos, gente, vocês têm acesso, tá? Lá no portal do SAIS e tem de todos os capítulos de ciências. Só tem ciências, matemática e português. Aí vocês vão assistir lá o de ciências. Beleza? Então vamos lá. Vou iniciar aqui para a gente Olá, começar. preparado para mergulhar fundo nas ciências? Vou começar nossa aula te fazendo algumas perguntas bem bacanas. Calma aí, eu esqueci de um detalhe. Não adianta eu ficar com essa imagem gigante aqui, deixar pequenininho, senão vai atrapalhar o nosso vídeo, a gente não vai conseguir enxergar. Vamos lá. Você gosta de ir à praia? Aí onde você mora, tem muitas praias? E você gosta de frequentar, tomar aquele banhozinho de mar, brincar na areia? Nossa, muito bom, não é? Se você já Nossa, inclusive eu tô morrendo de saudade. Eu fui poucas vezes aqui nas praias de Espírito Santo, mas quem não tá com saudade já, né? Vamos torcer, pedir a Deus para que acabe logo essa pandemia, que descubram, que faça mesmo a descoberta real de uma vacina, de um medicamento eficiente, né? Para a gente poder voltar às nossas aulas, voltar à nossa rotina. Mas e aí, quem já foi na praia e já fez isso? Vamos ver o que ela vai falar. Já foi na praia, você pode ter visto lá na areia alguns pontinhos coloridos, de formatos diferentes. Aquilo são conchas. Você tem o costume de pegar essas conchas da areia e levar para sua casa? Algumas pessoas têm tantas conchas em casa, levam tantas conchas que são verdadeiras coleções. Mas, professora, o que é que essas perguntas todas têm a ver com a nossa aula? Bom, fica calmo e tranquilo. Vem com a gente que eu e o Hélio vamos explicar tudo direitinho para você. Eu adoro essa abertura, gente. Olha que legal. Muito massa. O ato de pegar as conchinhas da areia é considerado uma separação de mistura. Então, quando você vai lá, tira a conchinha da areia, você está separando a concha da areia, das pedras que ficam ali próximas e também da própria água do mar. Além do mais, lá na areia existem muitas conchas. E aí você não vai conseguir pegar todas porque tem uma infinidade de conchinhas ali. Então você vai acabar escolhendo a que você acha mais bonita ou a que tem um formato diferente. Então você ali também está fazendo uma seleção e separando as conchinhas que você quis das conchinhas que vão continuar ali na areia. Mas é muito importante a gente saber que tirar essas conchinhas da natureza, que é onde elas devem ficar, pode causar um super desequilíbrio ambiental. Então, vamos fazer um combinado aqui na nossa aula, tá? A próxima vez que você for na praia, pode brincar com as conchas, pode tirar foto, pode admirar, mas nada de levar elas para casa, tá bom? Como eu falei, tirar a conchinha lá da areia é considerado uma separação de mistura. Antes, só para continuar, ela falou que pode causar um desequilíbrio ambiental. Tem muitos animais marinhos que utilizam das conchas para fazer as suas casas. Vocês já viram, não sei se vocês já viram, tem animais que utilizam, acaba de tanta poluição que tem nos mares, acabam utilizando latas, potes, garrafas, tampinha de garrafa PET para fazer
com uma estrutura para ficar a sua casa ali, para ele morar. Vou até tentar aqui. Se eu conseguir achar a imagem, vai ser bom. Ó, animal dentro da tampinha. Deixa eu ver se é. Não vou achar. Eu não vou achar a imagem. Poxa, não tem, mas tudo bem. Não tem problema não. Não tem problema, que um monte de imagem legal que apareceu, né? Quando a gente fala de tampinhas, assim, a gente está falando de um tipo de separação, que é a catação. Inclusive, essa foi aquele que ela falou inicialmente. Mas vamos continuar vendo o vídeo, vamos lá. Vamos começar relembrando um pouco do que são misturas e como elas são formadas. Uma mistura, para ser de fato uma mistura, ela precisa ser formada por mais de um componente, ou seja, nós precisamos ter mais de uma substância, como por exemplo no slime, que nós temos lá ele sendo formado por uma mistura de diversas substâncias. Outro exemplo muito utilizado no nosso cotidiano, que também é resultado de uma separação de mistura, é o sal de cozinha. Então, quase todos os alimentos que nós consumimos, nós utilizamos o sal de cozinha. E o sal de cozinha, ele é formado a partir da separação do sal da água. A separação do sal da água e a separação dos materiais da mistura do slime são feitas de forma diferente, então nós temos processos diferentes. Então, nessa aula, nós vamos conhecer os principais métodos de separação de misturas e quando aplicá-los. Nós vamos conhecer pelo menos 8 métodos de separação de misturas, começando pela evaporação. A evaporação é o método utilizado para separar o sal da água. Para que isso aconteça, nesse exemplo, a água do mar ela fica retida, né? Ela fica presa ali em grandes poços de areia, né, que são construídos, e aí esses poços de areia são de pouca profundidade e esses lugares são chamados de salinas. Nesse processo, é fundamental a ação dos ventos e da luz e do calor do sol, que vão fazer com que toda a água que está ali evapore e a gente tenha só o sal ficando e se acumulando no fundo desses poços. Com o processo de evaporação, nesse exemplo que a gente está trabalhando, o sal acaba se misturando com a areia lá no fundo dos poços. E para fazer essa separação dessa mistura que se formou, a gente vai utilizar o método chamado de decantação. Antes de falar da decantação, ela falou, vamos só entender um negócio aqui. Ela falou da evaporação. A evaporação, inicialmente a gente até fez esse experimento na sala, né? Que a gente misturou o sal na água e deixou lá em cima do armário, lembra? Deixamos lá em cima do armário, aonde aquela água evaporou e ficou os cristais de sal. Lembra disso que a gente fez? Então, uma das formas dessa separação é a evaporação. Aí eu te pergunto, qual a importância quando a gente olha para esses poços aqui? Esses aqui são as salinas, né? E eles são poços rasos. Qual é a importância? Por que precisa ser raso esses poços? Eu até coloquei aqui na nossa atividade de revisão, eu coloquei essa pergunta. A imagem mostra diversas áreas com poços de água do mar. Esses poços precisam ser rasos. Qual é o motivo? Por que eles precisam ser rasos? Lembra, quando eu falar que eles são rasos, é para poder evaporar mais rápido. E com base em seus conhecimentos, como o sal marinho é extraído nas salinas? Através da evaporação. Já estou dando a resposta já. Então você vai elaborar a melhor resposta para você. Por que ele precisa ser raso? Para evaporar mais rápido. Por que a água do mar não evapora toda? Porque ela é muito funda, tem muita água. Vai evaporar só o iniciozinho, só a partezinha mais rasa. Evapora um pouquinho de água para participar do ciclo da água, que a gente vai ver mais para frente. Mas olhando para cá, se eu tivesse muita água, poderia até evaporar, mas demoraria muito tempo. Eu não conseguiria ir retirando com o tempo o sal. Então, fica ligado nessas perguntinhas que vão ter da nossa atividade de revisão, ok? Vamos continuar. Ele falou primeiro da separação da água do sal, como a gente fez. A gente fez até esse experimento já fizemos esse experimento na sala, já corrigimos.
E, basicamente, para fazer a separação da água do sal é a evaporação. Vamos continuar que ela vai falar de mais um tipo de separação de mistura. Misturando com a areia lá no fundo dos poços. E para fazer essa separação dessa mistura que se formou, a gente vai utilizar o método chamado de decantação. Para a gente entender melhor um pouco desse processo... Decantação, ela está separando a areia do sal. Olha que diferente. Separar a areia do sal que ficou misturado lá. Vamos ver. Vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro, imagina que a gente tem um recipiente e dentro desse recipiente nós vamos colocar uma mistura de água, areia e sal. Se a gente deixar esse recipiente ali paradinho por um tempo, quando a gente voltar, podemos perceber que houve a formação de uma camada de areia no fundo do recipiente e a água e o sal ficaram na superfície. Outro exemplo para ficar ainda mais claro é se a gente misturar água e óleo de cozinha. Se a gente também deixar esse recipiente lá paradinho e depois de um tempo voltar, conseguimos ver duas camadas, a camada da água e a camada do óleo. Se a gente usar uma ferramenta adequada, podemos tirar a água desse recipiente e aí vamos ficar só com o óleo. Então, fizemos a separação de misturas usando o processo de decantação. Lembra que a gente fez isso em sala? Foi tão legal quando a gente fez isso lá na sala. A gente fez o seguinte, quando a gente falou de decantação. Lembra que eu misturei a água, o óleo e até a areia. Fiz aquela mistura, deixei parado um tempinho. Depois eu peguei uma seringa, o óleo ficou totalmente por cima, porque ele não se mistura com a água, a areia ficou no fundo. E eu consegui, com a seringa, apenas retirar a água. Como que eu retirei aquela água? Através da decantação. O que é a decantação? É um processo que vai fazer com que essas misturas se separem com o tempo, formando camadas. Aí sim, através de algum instrumento, no caso usei a seringa, ele vai conseguir separar. Vamos ler comigo aqui só sobre essa decantação. No experimento anterior, você observou que depois de algum tempo, a areia se depositou no fundo, foi o que a gente fez, deixando a mistura de água e sal na superfície. A água e o sal se misturaram. Isso também acontece se você misturar o óleo e a água. Alguns minutos depois, acompanhe o mouse, alguns minutos depois, a mistura desses líquidos serão formadas duas camadas, ou fases. Lembra que é uma mistura heterogênea? A água no fundo e o óleo na superfície. Se for utilizada uma aparelhagem que deixe escorrer o líquido inferior, neste caso a água, a mistura poderá ser separada. No caso, podia ter alguma torneirinha aqui para cair só a água ou usar a seringa como eu utilizei e tirei apenas a água. Então, o primeiro processo que a gente aprendeu, evaporação. Segundo processo que a gente aprendeu, decantação. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Um outro método que também é muito importante de a gente falar e conhecer é o processo de filtração. Por que esse processo é tão importante? Porque através dele nós temos a água potável, que é a água que nós consumimos. E aí essa é a água livre de impurezas e micro-organismos. E esse processo todo ele acontece, como o próprio nome do processo já sugere, com a utilização de um filtro. Não sei se você na casa de algum familiar já viu algum filtro de barro como esse. Esse filtro de barro ele funciona de uma forma muito simples. Toda a água ela fica armazenada ali na parte superior do filtro e ela vai caindo aos poucos em gotas e vai caindo no filtro que fica ali no meio e todas as impurezas, micro-organismos e qualquer sujeira vai ficando presa nesse filtro e só a água limpa vai chegando lá para a gente beber. Muito bacana, né? Legal. Esse vídeo que ela foi passando aqui, quer ver? Deixa eu voltar. Por utilização como esse. Esse vídeo aqui, filtro de barro, invenção brasileira, é um dos melhores do mundo, 2017, Globo Repórter. Foi uma reportagem que o Globo Repórter fez, muito interessante sobre o filtro de barro, que ele foi eleito um dos melhores do mundo. Eu até falei isso na sala. Então, você vai fazer o seguinte, esse aqui é a filtração. Você vai dar um pause no vídeo e vai abrir esse link que eu vou mandar para vocês,
que é justamente o documentário, a reportagem sobre esse filtro de barro. Muito interessante. De 8 minutinhos apenas, vocês vão ver bem tranquilo. Aquilo ali que está mostrando aqui na videoaula é justamente essa reportagem desse link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Então é só você clicar no link, apertar o link aí no celular que você vai assistir, tá? É esse aqui que vocês vão assistir rapidinho. Mãos que dão forma ao barro, com Legal, técnica menina. e delicadeza. Parece, o vídeo é muito interessante, então peço que vocês assistam, beleza? Vamos voltar lá, porque eu só assistir com vocês, a videoaula vai ficar muito grande, então deixei separado para vocês assistirem, vou deixar o link para vocês, ok? Vamos continuar. O filtro de barro ele funciona de uma forma muito simples. Toda a água ela fica armazenada ali na parte superior do filtro e ela vai caindo aos poucos em gotas e vai caindo no filtro que fica ali no meio e todas as impurezas, micro-organismos e qualquer sujeira vai ficando presa nesse filtro e só a água limpa vai chegando lá para a gente beber. Muito Legal, bacana, né? É importante a gente falar que esse processo de filtração ele não acontece só na nossa casa e também não somente no filtro de barro. Ele acontece também em grandes proporções, como nas estações de tratamento de água. Um outro exemplo de quando acontece... Rapidinho, as estações de tratamento de água, gente, a gente vai ver bem melhor esse conteúdo no 5º ano, tá? No 5º ano a gente estuda muito estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. E na estação de tratamento de água acontece a filtração, que a água vem dos rios, passa por várias etapas, até ela se tornar potável. Aí sim essa água vai para nossas casas, ok? Filtração, só para ficar ainda mais claro, é quando a gente vai fazer aquele café delicioso, que a gente põe lá no filtro, né, que pode ser de papel ou de pano, e a gente coloca o pozinho do café, a água quente e açúcar para quem gosta de açúcar. Todo o pó do café que não foi dissolvido na água vai ficar retido no filtro e só o que foi dissolvido vai passar e a gente vai poder tomar aquele café maravilhoso. Um outro processo que é muito utilizado em laboratórios, só como exemplo, para ilustrar, é sobre o filtro de papel para fazer o café. A gente até fez essa atividade aqui, ó. Para que serve o filtro de papel utilizado no preparo do café? Vocês já responderam, a gente já até corrigiu na sala. Serve para quê? Para separar a bebida líquida, aqui de baixo, o próprio café, dos grãos, do pó de café que ficou em cima, do grão moído que ficou em cima, que é o pó. Então o filtro serviu para separar. Mesma coisa, um filtro que vai separar a sujeira da água. O filtro tem essa função, independente do que eu vou fazer, qual é a função dele? Separar algum tipo de material, ok? Vamos continuar. Para identificar e separar substâncias químicas é a cromatografia. Dependendo da situação ali do caso, podem ser utilizados tiras de papel, como nesse exemplo, que a gente está separando tintas de canetinhas hidrográficas. Temos ainda outro processo que também é muito... Olha o que ela falou. Ela falou da cromatografia. Essa cromatografia está lá na página 51 e 52. Página 51 e 52, que é essa daqui, e essa aqui, a gente viu um vídeo, alguns alunos até fizeram, eu falei que não precisava, mas teve gente que fez. Se você quiser agora que você está em casa fazer com calma, você pode fazer. Que é esse vídeo aqui, lembra que a gente assistiu, que ele fez a separação? Eu vou deixar também esse vídeo aqui na descrição da nossa videoaula. Se você quiser assistir novamente, assiste, porque ele é pequenininho, 5 minutinhos. Tá legal? Lá tá explicado tudo direitinho, que basicamente é um outro tipo de separação de misturas, ok? Vamos continuar. Muito importante de a gente conhecer, que é a catação. E ele é tão importante assim porque é o processo utilizado na reciclagem, para separar lá o lixo, né? O lixo ele é formado por muitos materiais e às vezes esses materiais estão todos misturados e a gente precisa separar o que é reciclável e o que não é. Então, para fazer essa separação, é utilizado o método da catação.
Você também aí na sua casa com a sua família pode fazer reciclagem. É só você separar os tipos de lixos recicláveis em lixeiras diferentes. Existem alguns tipos de lixos recicláveis que são separados em lixeiras de cores diferentes e eu não sei se você já pode ter visto aí na sua escola ou mesmo na sua casa, em alguma praça, por exemplo, que existem essas lixeiras de cores diferentes para a gente poder fazer a reciclagem e ajudar muito o meio ambiente. Como o vidro, que a lixeira é identificada pela cor verde, o metal identificado pela cor amarela, o papel identificado pela cor azul, o plástico identificado pela cor vermelha e os materiais orgânicos, que são restos de alimentos, identificados pela cor cinza. Esse processo de catação também é o mesmo processo lá da separação das conchinhas que nós falamos no comecinho da aula. Temos ainda... Gente, quando ela fala da catação, isso é muito importante. Vou até voltar aqui nessa imagem, porque isso aqui é muito importante, muito importante. Vocês sabem, eu não sei se aqui em Guaçuí tem um local de reciclagem próprio para trabalhar com material reciclado. Lá no Rio é um pouco mais difícil a gente ter. Inclusive, é muito perigoso para quem trabalha com isso, se você jogar o lixo da tua casa, quebrou um copo, vou jogar ali junto com a comida. É muito perigoso. Por quê? Porque eu já vi isso aconteceu já quando eu morava lá no Rio, isso já aconteceu na minha rua. Quem estava catando lixo cortou a mão. Na hora que foi pegar o saco de lixo, o certo é eles usarem a luva protetora. Mas quando ele foi pegar o lixo, ele estava sem luva e tinha uma ponta de vidro e cortou. Isso é muito perigoso. Quem trabalha com isso vai usar, mas aquelas pessoas que trabalham, que não trabalham com isso, apenas pegam o material na rua para revender. Essas pessoas não andam com a proteção. Então é o nosso dever tomar muito cuidado. Se for possível, separar sim o vidro do metal, do papel, do plástico. A gente sabe que no dia a dia uma embalagem é muito difícil a gente separar. Mas na medida do possível a gente precisa separar, principalmente o vidro, o metal. Eles não podem ficar juntos com o material orgânico, não pode. É muito perigoso e, além disso, é muito prejudicial para a natureza, porque matéria orgânica ela se decompõe muito fácil, muito rápido. A gente vai ver no quarto ano sobre os micro-organismos, bactérias e fungos e alguns outros. Eles são os decompositores, decompõem essa matéria orgânica. Vai decompor a matéria orgânica muito rápido, porém o vidro, o metal, o plástico, demora anos e anos e anos e anos e anos e polui muito o ambiente, ok? Não só vidro, mas também a borracha vai demorar muito tempo. Então, essa reciclagem, na medida do possível, a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Beleza? E que tipo de separação de misturas é essa? A catação. A catação é você separar esse tipo de material. Tem como eu fazer, então, catação com substância líquida? Não. Catação vai ser com substância sólida, ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vermelha e os materiais orgânicos. Esse processo, como o próprio nome já sugere, a força dos ventos é de separação das conchinhas, que nós falamos no comecinho da aula. Vamos lá. Temos ainda a ventilação. Cara. Nesse processo, como o próprio nome já sugere, a força dos ventos é de extrema importância, porque é ele quem leva as partes mais leves, deixando só as partes mais pesadas. Para a gente entender esse processo, tem um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo dos grãos de arroz. Os grãos de arroz, eles nascem em ramos e esses ramos eles são colocados em máquinas para fazer a separação do que é casca e o que é grão. Depois desse processo lá nas máquinas, é ligado um superventilador e aí esse ventilador, como eu falei que a ação dos ventos é de extrema importância nesse processo, é que vai fazer a função de levar as cascas que são mais leves e deixar só os grãos de arroz que são mais pesados. Para separar metais como o ferro. A gente até viu sobre a ventilação, a gente até assistiu um vídeo na sala, né, sobre essa ventilação. Então a ventilação vai separar a casca,
de materiais mais grossos. Por exemplo, o grão de arroz, que é mais pesadinho, ele vai ficar e a casca dele vai voar. A mesma coisa se eu quiser separar, por exemplo, casca de amendoim. É a mesma coisa, tá? Eles vão utilizar a ventilação. Então, a ventilação é um outro tipo de separação de misturas sólidas. Eu não vou conseguir separar líquidos com a ventilação, ok? Eu posso sim separar, por exemplo, um sólido de um líquido até, entendeu? Dependendo. Mas, mais precisamente, para separar sólidos, ok? Vamos continuar, tá acabando. De outros materiais, como madeira e areia, nós utilizamos o método da separação magnética. Nesse processo, a gente utiliza o ímã, que vai puxar tudo que é metal e tudo que é ferro do meio ali da mistura, separando os metais e o ferro de todos os outros componentes. Por fim, e não menos importante, nós temos o processo de separação antes da levigação, a separação magnética. Lembra que a gente fez até esse experimento na sala? Eu peguei um ímã, coloquei dentro daquele vidro, né, daquele recipiente de vidro, e eu consegui, misturei, joguei farinha ali, e tudo isso, gente, tá aqui no nosso livro, tá? Aí tá aqui a separação magnética. Joguei farinha e joguei ali bombril, pedacinhos de bombril. O que aconteceu? Eu passei o ímã e o ímã grudou o bombril, porque o bombril é de metal. Então a separação magnética é bem simples, eu consigo separar tudo que for de metal de outros materiais, como por exemplo a madeira, como por exemplo qualquer outra coisa, ok? Vamos lá, vamos terminar, tá no finalzinho. levigação. Nesse método, a ação da água ela é muito importante para separar ali materiais sólidos, como no exemplo de ouro, areia e barro, em que um componente ali nessa mistura toda é mais pesado que outro. Na separação do ouro, quando ela é feita às margens dos rios, nós utilizamos uma ferramenta chamada bateia, como essa que vocês podem ver na imagem. O ouro, ele vai se depositando no fundo dessa bateia, por ser mais pesado, e a areia e o barro, que são mais leves, ficam em cima e são levados pela água dos rios. Muita coisa bacana, não é? Lembra? Mas você vai se depositando no fundo. Muita atenção, gente, que eu fiz um exercício, uma atividade para vocês fazerem, de verdadeiro ou falso, que é essa número 2. Então, tem pegadinha aqui. Pode ser que tenha coisa que é falsa aqui, mas você vai pensar que é verdadeiro. Então, muita atenção, porque a bateia ela não funciona como um funil, ela não funciona como uma peneira. Ela vai funcionar como? O ouro, que é mais pesado que o barro, vai ficar no fundo. E esse barro vai sendo levado pela água, a terra vai sendo levada pela água. A gente viu esse videozinho também na sala. Muita atenção nesse detalhe, ok? Quando forem fazer as atividades, beleza? Vamos lá, só para encerrar. O fundo dessa bateia, por ser leves, ficam em cima e são levados pela água dos rios. Muita coisa bacana, não é? Mas você sabia que aí durante o seu momento de lazer, de entretenimento, você pode estar trabalhando com separação de misturas mesmo sem perceber? Não sei se você já jogou, já ouviu falar, por exemplo, do jogo Minecraft. Nesse jogo, se você parar um pouco para observar, você vai ver que acontece, mesmo que a gente não perceba muito claro, a separação de misturas. E aí, que tal, durante seus momentos de lazer, nesse jogo ou em outros, você começar a parar um pouco e prestar atenção e ver se realmente acontece esse processo? Quando você está jogando Minecraft, eu joguei já um tempinho atrás. Você tem que minerar, por exemplo, você vai lá dentro da caverna e começa a quebrar a caverna. Você está quebrando aquilo ali para separar o quê? Você quer pegar o minério que está ali, você quer pegar o minério de pedra, tem vários nomes, né? Obsidiana, tem vários nomes. Que de acordo com o local que você quebrar, você vai estar separando. Por exemplo, quando você separa ali, bate na árvore, você está separando ali para pegar a madeira. Entendeu? Dentro de uma caverna, tu vai pegar vários tipos de minério diferentes. Isso é um tipo de separação de misturas. A gente vê, às vezes faz no nosso dia a dia, brinca com separação de misturas e às vezes nem percebe. Mas a gente está vendo isso, ok? Vamos lá. Que tal, durante seus momentos de lazer, nesse jogo ou em outros, você começar a parar um pouco e prestar atenção e ver se realmente acontece esse processo durante o jogo?
A gente Sim. viu muita coisa interessante nessa aula. Você sabia que existiam tantos tipos de misturas e tantas formas de separar elas? Bom, você deve estar muito fera nesse assunto. Mas para eu ter tá mesmo. certeza, responde aqui para mim essa perguntinha. Qual dessas misturas pode ser separada por meio do processo de catação? Pensa direitinho. Eu vou te dar um tempinho e volto já já com a resposta certa. Ó, qual dessas misturas pode ser separada por meio do processo de catação? A. Água e sal. Tem como catar o sal da água. Pregos e lascas de madeira. Será que vai estar ali tudo misturadinho? B. Feijão e outros grãos. Tem como eu catar o feijão? Não sei. D. Água e óleo. E aí? Qual que você usaria a catação? A, B, C ou D? Vamos ver a resposta com a professora? E aí? Essa foi fácil, não foi? A resposta certa é feijão e outros grãos. Sim. Apesar de não ser um processo muito legal de ser feito e também ser um processo muitíssimo demorado, é super possível separar feijão de outros grãos e pedrinhas, enfim, por meio do processo de catação. Agora que você já aprendeu um pouco sobre o processo de separação de misturas, que tal você tentar aí na sua casa ou na sua escola? Pode começar com alguma coisa mais fácil, talvez alguma coisa que você já tenha aí no seu material escolar. Que tal as canetinhas hidrográficas? Pode pesquisar na internet, pesquisar no seu material do SAS, pedir a ajuda de um adulto e aí eu deixo o desafio para você de tentar separar as tintas dessas canetinhas e ver no que vai dar. Então, concluímos nossa aula. Se você quiser fazer o experimento em casa com uma canetinha, porque é simples. Se você quiser fazer o experimento lá da página 51, caso não tenha feito, você pode fazer nesse feriado, quando você estiver mais tranquilo. Tá legal? Então vamos lá. Vimos aqui uma revisão rápida, né, dos processos. Muita atenção nesse para relembrar aqui, o para relembrar que é sempre o final do capítulo. Inclusive, eu coloquei aqui na nossa revisãozinha aqui, bem importante aqui, ó, coloquei aqui, ó. Leia sobre os métodos de separação de misturas no para relembrar, das páginas 58 e 59. Liste, no caso foram 8 métodos, eu vou até arrumar aqui que são 8 métodos de separação que você conheceu nesse capítulo. Você vai listar aí os 8 métodos. Não precisa ser na ordem, não. Mas você vai colocar os 8 métodos para ver se você lembra. Muita atenção nessa número 2, que vocês vão ter que marcar se é verdadeiro ou falso, as alternativas. E nessa 3, vocês vão responder sobre a evaporação e sobre essa separação aqui, ó. Sobre a evaporação, sobre como você vai extrair os sais da salina, por que precisam ser rasos esses poços. Então, vocês vão colocar suas respostas, que na semana que vem a gente vai corrigir, igual a gente está fazendo a nossa correção dessas atividades. Ok? Então é isso, gente. Um prazer imenso estar com vocês em mais uma revisão. Na próxima aula a gente vai corrigir essa revisão, vai ser uma correção bem rápida, né? E depois a gente vai iniciar o nosso capítulo 4. Tá legal? Um beijão para vocês, desculpa qualquer coisa. Tio Alan ainda não está acostumado a fazer videoaula, a gravar assim, né? Você sabe que eu gosto da interação, eu gosto que vocês comentem, falem durante a aula. Então, qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, pode voltar o vídeo e assistir novamente, tá bom? Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!